Boa tarde, investidores, tudo bem? Boa semana. Peço desculpas aí pelo leve atraso de 10 minutinhos. Estamos arrumando aqui o estúdio aí para trazer o melhor conteúdo para vocês. Tem aqui comigo Rafael Pérez, economista da casa. Fala, Rafa, beleza? E aí, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Bom dia aí, boa tarde, né, a todos. Vai trazer aí um pouquinho aí do que aconteceu aí nos últimos dias, tentar esclarecer essa questão aí da moeda comum aí no Mercosul, né? Vamos ver se a gente esclarece bem e elucida aí as coisas. Bom, vou abrir aqui rapidamente só para atualizar para vocês. Não sei se vocês já viram essa plataforma, posso adicionar aqui a transmissão, pessoal. Essa aqui é uma plataforma que eu e o Rafa, a gente tem para acompanhar um pouquinho o mercado. A gente vê aqui, ó, Ibovespa, aqui no canto embaixo esquerdo, está subindo 0,42. Aqui, um pouquinho mais em cima, a gente vê que o Brazilian Real, aqui, a taxa de câmbio brasileira, no momento está sendo negociada a 5,19. E aqui o interessante para vocês, aqui é um pouco a taxa de juros futura, um pouco da curva que a gente acompanha, a linha azul em tempo real, e a linha branca é o de sexta-feira, um comparativo. A gente vê, então, basicamente, que o mercado brasileiro está operando aí na estabilidade, com uma leve alta. O câmbio, apesar aí de questões relacionadas à Argentina, moeda comum, está estável, está em 5,18, 5,20, e o câmbio, e os juros, desculpa, deu uma assentada. Então, esse é um pouquinho das ferramentas que a gente acompanha no mercado. Basicamente aí, só para a gente mostrar para o pessoal como a gente olha. E o mercado brasileiro, o exterior também está bastante tranquilo. As bolsas americanas estão subindo. Alguns mercados lá na China, devido ao calendário lunar, que é o ano novo chinês, fez com que alguns mercados estivessem fechados hoje para negociação. Bom, acho que para começar, Rafa, eu queria trazer na nossa pauta aqui, acho que a principal notícia pela manhã foi o Boletim Focus, tentar colocar aqui de novo só para o pessoal enxergar. Vamos lá, colocar uma canetinha aqui. Então, o IPCA, ele subiu de 5,38 para 5,49, tá bom? Para 2023, inflação de 2024 teve uma alta também de 3,84 em relação às 3,70 da semana anterior. Para 2025, estável em 3,50, e para 2026 voltou a subir aí para 3,47, ante a 3,22 da semana passada, tá bom? O PIB aí está rondando na casa de 0,77, 79, 0,8. O Rafa vai trazer, a gente fez aqui na Suno, soltou o relatório hoje para os assinantes, uma revisão do cenário do PIB para esse ano e para o ano que vem. A gente já fala logo menos. Para o ano que vem, a gente está com um PIB aí de 1,5 no Focus, 1,9 para 2025 e 2 para 2026. O câmbio está estável aí em 5,28, a gente também está bem próximo disso, 5,30 para o ano que vem. E a Selic, que eu acho que é uma outra história, está com 2,50 para esse ano. E aí a gente já pode ver, olha, pessoal, 9,50 para 2024, 8,50 25 e 8,50, desculpe, 25 e 8,50, perdão, novamente, 8,50 para 2025, para 2026, 8,25. O que a gente nota, a gente vê uma Selic estável para 2023, só que para os períodos mais longos ele deu uma leve subida. E basicamente, para a gente explicar um pouco do contexto, possibilidade de inflações um pouquinho mais alta frente a gastos, volta de tributos federais sobre combustíveis, um pouco aí de câmbio em patamares elevados influenciados e commodities, entre outros fatores, tende a levar um pouquinho a inflação um pouco para cima. E isso, consequentemente, revisa as projeções de juros um pouco mais elevados por mais tempo, ou seja, cortes, desacelerações da taxa de juros num ritmo menor, ou seja, a gente vai ver menos cortes pela frente do que antes esperado. E o ponto é que a gente vê uma inflação um pouquinho subindo, e aí, consequentemente, a Selic ela começa a ficar um pouquinho alta, e aí ela embica um nível um pouquinho para cima. Esse é um pouco da tradução que a gente vê para o Focus essa semana. E basicamente, eu acho que esses são os pontos, só ficar um pouquinho aí de olho das expectativas de inflação para os próximos anos, principalmente 25, 26, 26 aí subindo um pouco. A gente vai falar isso mais na semana que vem, mas semana que vem a gente tem reunião do Copom, a gente vai ter decisões da taxa de juros, mas eu acho que esse é um tema aí
para a próxima semana. Eu passo aqui para o Rafa. Rafa, a gente revisou, soltou hoje o relatório para os assinantes. Por que a gente revisou um pouquinho, marginalmente, o PIB para esse ano? Perfeito. Acho que a gente enxergou aí no cenário doméstico, também no cenário externo, algumas mudanças que podem trazer aí um pouquinho mais de crescimento. Obviamente que o Brasil, a gente espera que esse ano seja muito afetado, né, pelo ciclo de alta de juros. A gente deve sofrer bastante a atividade econômica, né, o aperto monetário começou lá pelo Banco Central lá em 2021 e a gente já está sentindo, né, a indústria está caindo bastante, a gente viu o comércio já andando de lado, o setor de serviços também perdendo um pouco daquela atração, né, daquela força que teve no ano passado, muito por conta do esgotamento, né, do crescimento do setor, enfim, da reabertura da economia, né? Esse é um vetor importante para o ano passado, que foi importante para o ano passado, mas para esse ano já se esgotou, vai se esgotando, né? Logo a gente vai percebendo pelos serviços. Então, algumas condições que estavam presentes no ano passado, que permitiram que o Brasil vai crescer próximo de 3%, não vão estar presentes para esse ano. Então, a gente espera que o crescimento seja menor. Porém, algumas coisas, mudanças recentes no cenário internacional, recuperação da China, né? A China ela mudou ali um pouco a sua política de Covid-0, ela diminuiu as restrições. Então, isso trouxe um novo otimismo mais otimismo em relação à economia chinesa. A gente espera que ela cresça bem mais, né? Saiu o dado de PIB da China na semana passada, um crescimento de 3%, né? Se a gente pegar a meta de crescimento da China, que é 5,5%, foi quase metade. Mas, para esse ano, dado que o governo chinês ele mudou muito, né, a sua mentalidade em relação à pandemia, então ele está dando muito mais ênfase agora para crescer, para a economia chinesa voltar a crescer. Então a gente acredita que a economia chinesa esse ano vai ter um desempenho muito melhor e isso afeta o Brasil. Exportações de minério, de commodities agrícolas, o Brasil vai ser bastante beneficiado. Então isso, obviamente, traz um pouquinho mais de crescimento, principalmente via exportações. O Brasil hoje exporta quase 1/3 da sua balança, está ligada muito à China. Então, quando a gente olha para o cenário do externo, acho que a gente vê principalmente isso e também alguma possibilidade de uma recessão um pouquinho mais branda, né? A gente espera que tenha recessão nos Estados Unidos e Europa, mas uma recessão um pouco mais branda pode também ajudar um pouco o Brasil, principalmente no segundo semestre. Isso olhando para lá para fora. E quando a gente olhar aqui para dentro, a gente tem principalmente o que a gente acredita que vai ser o grande motor da economia brasileira esse ano, é o agronegócio, tá? Então, hoje as expectativas com o agro são muito altas, o IBGE recentemente soltou, né, as perspectivas de que a safra esse ano vai ser recorde. Né? Ano passado o agro ele acabou caindo, né, de crescimento, mas esse ano deve retomar bastante. Então esse deve ser um motor importante da economia brasileira que justifica a gente um pouco, porque a gente acredita que o crescimento pode ser um pouco maior. Além disso, a gente tem aí os programas que o governo anunciou de aumento dos gastos, de transferências. Então você tem o Bolsa Família que vai vir turbinado aí, tudo mais. Outros programas, algumas coisas relacionadas também a investimentos, enfim. Então você vai ter maior gasto do governo, se isso, por um lado, pode trazer um pouco mais de inflação e uma taxa de juros maior, por outro, também traz um pouco mais de crescimento no curto prazo, né? Então esse é um vetor que pode aumentar a demanda, consumo, segurar pelo menos, né, o consumo num patamar aí mais estável, não deixar ele cair tanto, né? Dado que esse a gente espera um crescimento menor. Então esse também é um vetor importante que pode trazer um pouquinho mais de crescimento esse ano. E, por fim, que eu acho que é uma discussão bem rica que tem acontecido recentemente no Brasil, que é o fato do Brasil estar com uma capacidade de crescimento maior atualmente por conta de algumas reformas que foram feitas. Se a gente pega ali de infraestrutura, saneamento básico, né, transportes e outros marcos regulatórios que foram aprovados recentemente, eles melhoraram a capacidade do Brasil de crescer no longo prazo. E isso pode favorecer também um crescimento um pouco maior esse ano. Então, por conta desses fatores, tanto domésticos como internacionais, a gente acredita que a economia brasileira ela pode ter um crescimento um pouco maior, um pouco mais próximo de 1% esse ano, porque a gente acha que algumas condições favorecem. Mas, né, quando a gente olha a big picture, né, se a gente olhar o macro mesmo, ainda é um ano que vai ser difícil, porque você tem um ciclo de alta dos juros pelo Banco Central, e isso desacelera, né, a economia, inclusive é a intenção do Banco Central desacelerar a economia para justamente, se ele não vai conseguir entregar a inflação na meta esse ano, que acho que a gente acredita que vai ser difícil, pelo menos não deixar aumentar muito, né? Ficar ali no patamar, né, que a gente viu agora no Boletim Fox, já são 6 aumentos consecutivos, né, do IPCA, né, da expectativa do IPCA para esse ano, né, o que já é um patamar já elevado para começo de ano, né? Então o Banco Central ele quer justamente diminuir a atividade. Então por isso que a gente acredita que o crescimento vai ser baixo, mas eu acho que a gente acredita, dado tudo isso que eu falei, ele não vai ser tão baixo quanto a gente imaginava. Algumas condições estão facilitando talvez um pouco a vida do brasileiro, do Brasil esse ano,
mas, de novo, as condições do ano passado de crescimento do setor de serviços, o boom de commodities, algumas melhoras do lado do setor, enfim, de todos os outros setores da economia, não vão ser verificadas esse ano, e por isso que a gente acredita que vai ter uma desaceleração. Acho que 2 pontos para ressaltar, pessoal. Primeiro, a gente está com juros extremamente elevados, juros real aí na casa de 8%, e isso no último 3 meses do ano tem afetado principalmente o comércio, e até se a gente pegar os dados do mercado de trabalho, está dando sinais aí de desaceleração. Isso tende a se arrastar principalmente para os primeiros meses do ano. Eu acho que a gente vai ter aí um primeiro semestre um pouquinho mais difícil, e a depender de como faz a evolução do nosso risco fiscal, nosso arcabouço, todos os rumos que o governo vai nos dar, somados a um ambiente externo um pouquinho mais favorável do que antes, eu acho que a gente pode ter um final do ano um pouquinho melhor, mas, de novo, acho que vai ser um ano bastante difícil pela frente. Nesse sentido, acho que se você quiser saber mais, para quem é assinante Suno, acesse o relatório de macroeconomia que a gente foi publicado hoje. Lá a gente comentou um pouquinho sobre o Haddad em Davos, com Marina Silva, algumas declarações um pouquinho mais sensatas de responsabilidade, e mais o problema aqui, de outro lado, o governo dá sinais de gastança, gastar mais. A gente também falou um pouquinho de Europa, a gente mapeou muito bem os riscos que poderiam acontecer lá com a guerra e problemas de abastecimento no gás natural, chegada do inverno, que podia gerar uma recessão muito forte. E a gente trouxe dados, atualizamos o cenário, trouxemos mais dados, que mostrou que a Europa até que conseguiu fazer um bom gerenciamento da situação. A gente trouxe gráficos de clima, estoques, preços. Fica aí a dica aí para quem é assinante para poder ler o nosso texto sobre Europa. E aí eu acho que para passar para um ponto essencial, aqui é do tema da nossa live, eu queria trazer, primeiramente, acho que a discussão da moeda comum ou até moeda única, que as pessoas começaram a usar erroneamente. Basicamente, pessoal, saiu no Financial Times, saiu declarações, até Lula assinou um manifesto ali com o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, sobre a criação de uma moeda comum, uma moeda virtual, que facilitasse as transações financeiras e comerciais. E aí se gerou um grande burburinho para ver o que ia acontecer. A gente não vê tão bons olhos essa possibilidade de moeda comum. E aí eu só queria ressaltar, pessoal, esse projeto vem desde 2002. Lula apresentou uma vez, depois voltou com Bolsonaro e Guedes na época do Macri. Então esse é um tema que foi anos e anos sendo discutido. E agora, primeiro ponto, o que está se acontecendo agora? Primeiro é um estudo, é uma ideia, que estou criando lá uma equipe para poder entender os melhores os parâmetros para poder acontecer isso. E aí eu vou contextualizar um pouquinho qual que é o ponto principal. Qual que é o grande problema hoje na Argentina? É a falta de dólares. O problema de reservas cambiais em dólares para a Argentina é um dos problemas maiores que tem gerado lá, além de inflação e juros. A inflação vai chegar a quase 100% na Argentina. Mas o grande ponto que diferencia do Brasil é que eles passam por uma grande crise externa, de dívida externa. O Brasil hoje tem umas reservas, até o Rafa, tese de mestrado dele é sobre isso, mas tem quase 300 bilhões ali de reservas em dólares. Então, qualquer problema aqui externamente, o Brasil tem um colchão, enquanto a Argentina não. E para poder a Argentina comercializar muito com o Brasil, ele precisa do quê? De dólares para fazer suas transações. Só que o problema é que dólar é muito caro lá. E está dificultando um pouco comercializar com o Brasil. Atualmente, o balanço comercial brasileiro, em média, exportações e importações representam 5%. E está chegando, dados aí mostram que a gente está na época da pré-pandemia, ou Pré-Mercosul, né? Pré-Mercosul, desculpa. E a Argentina sempre foi um parceiro importante. Então, o que eles querem fazer de forma bem básica? Querem criar mecanismos que facilitem e melhorem as transações comerciais entre os países. Porém, isso gera uma série de problemas. Aí, Rafa, quer comentar algum ponto? Eu até falar que você tocou numa questão importante, que é, hoje, né, o Brasil ele vem diminuindo esse comércio com a Argentina, né, nos últimos anos, e a Argentina é um mercado importante para as manufaturas brasileiras. Então, ela é um bom
parceiro, principalmente para a indústria brasileira, né? O Brasil ele tem uma dificuldade de exportar manufaturas para o resto do mundo, dado que os produtos brasileiros, quando eles competem com os de fora, eles não ganham, né? Eles têm dificuldade de competir com os produtos de fora. Só que na Argentina, o Brasil ele consegue exportar bastante manufatura. E nos últimos tempos, a gente tem diminuído muito o nosso comércio. Você falou bem, a gente diminuiu para 5%, já chegou a quase 7%, 8%. E a Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. E quem entrou, né, no lugar do Brasil nesse tempo foi a China. E a China ela criou mecanismos para que a Argentina não precisasse de dólares para comercializar com a China. E aí isso, obviamente, facilitou muito a vida da Argentina e aumentou muito o comércio com a China e diminuiu do Brasil. E uma das ideias, né, que parece, pelo menos, dessa moeda digital, seria um mecanismo que facilitasse o comércio e fizesse a Argentina não depender de dólares para exportar e importar com o Brasil. Tem um outro só mecanismo que está circulando aqui também, entrei na reunião, é que, por exemplo, quando um brasileiro vai exportar para a Argentina, muitas vezes quem faz a transação é um banco ou é um fundo garantidor de exportação que é vinculado ao Ministério da Fazenda. Então, o brasileiro exporta para a Argentina, só que quem paga o exportador, o brasileiro, não é o argentino. É vamos dizer, um fundo garantidor ou um banco, não vai ter uma proteção. Só que quem fica com risco é o banco ou esse fundo garantidor, porque depois o argentino não vai pagar para o exportador, vai pagar direto para esse órgão. Só que você tem o risco cambial, você tem o risco de default, você tem o risco, diversos riscos que esse órgão assume. Então também tem esse empecilho. Então até estão criando, saiu hoje, eu vi aqui naquele site de notícias, essa plataforma, que estão se vinculando de agora criar mecanismos de essa garantia passar pela Bolsa de Nova York para garantir liquidez. Então, de novo, para tentar melhorar as negociações e transações comerciais e financeiras. E acho que o ponto, né, que você falou bem da questão dos bancos, né? Hoje a Argentina, quando a gente olha risco país, hoje da Argentina é maior que da Ucrânia. E a Ucrânia está em guerra. Sim. Então isso já mostra como a situação da Argentina é complexa, é dificílima e faz com que qualquer banco tenha muito pé atrás e fala, putz, peraí, vou emprestar para um país que está numa situação de 95% de inflação, falta de dólares. Então isso, de fato, desincentiva os bancos a tomarem esse risco, né? E é totalmente plausível. E aí surgem os problemas, né? Por que a gente acha que isso seria, a princípio, não parece ser do melhor dos mundos, por exemplo, o Brasil? Interessa muito para a Argentina, porque a Argentina ela tem 95% de inflação. Ela está passando por muito mais problemas do que o Brasil, né? Então, não à toa, quem divulgou mais isso foi o governo argentino. Até como forma de tentar ali trazer ali alguma perspectiva, algum otimismo para os argentinos, para ver se muda um pouco o clima, né? A política macroeconômica na Argentina está com vários problemas, né? A Argentina, no geral, está com vários problemas. Então, para eles interessa mais, né, a princípio. Né? E o Alberto Fernandes quer se reeleger. Então, vai ter eleições esse ou no próximo ano, agora me fugiu a data, mas também ali para tentar trazer melhores perspectivas. Queria comentar? E no final das contas, né, interessa muito mais para a Argentina. E o que me pareceu, como o presidente Lula agora, ele quer uma maior integração, isso é um dos motes, né, dele, que é uma maior integração à América do Sul. Então isso parece que até de fato cai como uma luva em alguns aspectos. Mas por outro, quando a gente tem visto aqui os economistas, principalmente aqui no Brasil, não existe, a maioria, né, existe quase um consenso de que não é uma boa ideia. Existem vários riscos envolvidos nisso, enfim. Então acho que no final das contas é muito mais uma questão dos argentinos, do presidente argentino, para trazer alguma mudança, alguma perspectiva, alguma questão de reeleição, enfim. Então, para a gente, a princípio, não parece ser a melhor ideia, né? Deixa eu só também trazer uns pontos importantes. Pessoal, a ideia é que não vai substituir o real. Essa moeda virtual é diferente do euro. No euro, ali é uma moeda única. Então, os 19 países que fazem parte ali da União Europeia, estão na zona do euro, usam o euro para comercialização. Isso gerou problemas de produtividade, gerou problemas inflacionários, porque ali você tem que equalizar para 19 países. Quando a gente pensa nessa moeda virtual, ela vai ser flutuante, pode ajudar ali na parte comercial e transações financeiras, mas aí eu levanto algumas questões. Vai ter uma moeda paralela ao dólar, você vai ter que colocar novas reservas, porque vão precisar acumular reservas
em relação ao Brasil, né? Porque você está criando uma moeda paralela para comercializar, vai ter que ter reservas. Essas reservas e essa moeda vai ter vinculação com o dólar, porque também ali faz parte, o mundo é um complexo. E aí tem um ponto interessante que é, beleza, ácido tem que entender os próximos passos, né? Não adianta só pensar criar a moeda. Tem esse aí que desejam que essa moeda também seja parte, que outros países façam parte dessa moeda, participe desse SUR. E aí, como que vai se dar a paridade em relação também a esses países? Como que vai se dar reservas? Você também tem que sincronizar e você tem que colocar na jogada todos os bancos centrais. Você também, essa moeda vai afetar também o Brasil, pode gerar questões de negociação. Isso também tem questões de políticas macroeconômicas, pode afetar juros, vai afetar a inflação, você tem risco, país, de todos, de um bloco como um todo. E essas reservas também vão ser influenciadas. Isso vai ter que ter cotação, atrelação ao dólar. Então, são vários estudos e parâmetros que têm que ser respondidos que, ao meu ver, ainda não fazem muito, estão muito claras de como o desenho vai ser feito. Mas colocar uma moeda paralela para facilitar as negociações, e aí você, no fundo, coloca questões de inflação, juros e risco argentino atrelados a essa moeda para negociar com o Brasil, não faz parte. No fundo, você está tampando um problema estrutural da Argentina fazendo essa moeda. Existe o dólar já. Exato. Então, para que criar uma moeda paralela? Então, tem algumas questões aí a serem respondidas que, para mim, não fazem muito sentido, principalmente quando a gente dá o próximo passo para pensar reservas. E quando colocar outros países junto para comercializar, e que daí você tem que aumentar, fazer uma expansão monetária, cada um vai ter sua reserva, como que vai dar paridade com essa moeda, como que vai ser atrelado ao dólar, os juros, se subir os juros aqui no Brasil, ou inflação, ou os juros dos Estados Unidos, ou na Argentina, como que vai dar essa dinâmica? E aí, como que vai bater no dólar? Ixi, só de eu falar os problemas aqui, a gente pode ficar meia hora. O problema é, não vemos com os bons olhos, tem outros mecanismos melhores para poder facilitar, e a gente não deveria criar uma moeda para tampar o problema estrutural de competitividade e de faltas de reserva na Argentina que eles deveriam resolver, e não a gente adotar uma moeda comum, né? Não confunda com moeda única, não é o euro a moeda comum. Acho que esse é o ponto principal. Evitar problemas que a Argentina sofre por falta de reservas e a gente cria esse tipo de mecanismo como moeda paralela. Para mim, não é com bons olhos. E aí eu acho que fica a sugestão no Brasil Journal do Samuro escrever um texto aí que pode esclarecer melhor a situação. Mas, assim, diversos outros economistas também estão na mesma linha de raciocínio que a gente. Perfeito. Acho que até peguei alguns comentários aqui que o pessoal colocou. O Guilherme Dantas falou: a China e a Rússia utilizam da mesma estratégia que será utilizada entre o Brasil e a Argentina. Acho que só um ponto que é importante aqui entre Rússia e China, né? Essa estratégia que recentemente a Rússia e a China adotaram é muito mais como consequência do conflito, né? Da China ter sido tirada, né, do SWIFT, aquele sistema internacional de pagamentos, tudo mais. Rússia, né? A Rússia, quer dizer, a Rússia foi tirada desse sistema, então ela teve que achar mecanismos para continuar fazendo comércio com outros países, né? Então isso forçou então a China e a Índia utilizarem essa estratégia. Então é uma estratégia que está muito mais ligada à questão geopolítica, né? Da guerra e tudo mais. Então não foi um movimento natural entre os dois países, apesar deles estarem se aproximando. E outra coisa, né? Interessa a China e Rússia a estreitar essas relações como contraponto aos Estados Unidos também. Então tem várias questões de fundo nesse caso da China e da Rússia. No Brasil e Argentina a gente não teria essa questão tão forte, né? Essa questão geopolítica por trás, é muito mais uma questão de comércio, de fluxo de comércio financeiro, né? O Betinho aqui também falou aqui, né? Se for moeda única é ruim para o Brasil, a gente concorda. Acho que se for moeda única é o pior dos mundos. Não faz sentido o Brasil abdicar do real e criar uma moeda única com um país que tem 100% de inflação, vários problemas lá. A gente perderia autonomia de política monetária, a gente poderia autonomia em relação à política cambial. Então a gente teria muito mais desvantagens para o Brasil do que vantagens. Também um aumento, talvez, de comércio, mas será que isso compensaria todas as coisas que o Brasil vai perder, né, com uma moeda única?
Porque eu penso assim... Moeda única não, né? Moeda comum, enfim, mas a gente não está penso claro, assim, né? se a política macroeconômica brasileira, imagina o Banco Central, estava pensando aqui, o Banco Central brasileiro tem que subir juros para controlar a inflação. Vai bater nessa moeda. No fundo, eu acho que vai ser que nem um dólar igual, assim. Quando você comercializa os dois, ela no fundo vai seguir muito os mesmos fundamentos econômicos de uma moeda como se fosse o dólar. No fundo vai dar na mesma, eu acho. E é que o Betinho mesmo fala, se não for moeda única, não faz sentido, já existe o dólar, exato. A gente já tem o dólar como parâmetro, a Argentina tem falta de dólares, né? Então isso seria um dos motivos de criar essa moeda virtual. Ok, mas aí a gente estaria tapando o buraco, né, colocando abaixo do tapete um problema estrutural da economia argentina que poderia em algum momento bater nessa moeda virtual. A gente não sabe como é que funcionaria. Enfim, então acho que é um problema que ainda, óbvio, não é para agora, acho que vai demorar. Se isso for acontecer, vão ser anos. 3 a 4 anos. Vai ser muito estudo. É uma questão bem complexa, né? A Argentina precisa melhorar uma série de fundamentos da sua economia, então eu acho que não é tão trivial e não seria algo para agora, caso isso, obviamente, saísse de fato do papel. E o Renato Ramos fala qual seria a vantagem do Brasil com essa moeda. Comercial no primeiro momento. Comercial financeiro, acho que no fundo, como o Rafa bem trouxe, aumento do comércio e facilidade de exportação e importação de insumos para a indústria, e o Brasil aí tem uma grande parcela de exportação para a Argentina, que hoje aí, de novo, voltou a patamares para o Mercosul devido a problemas de reservas cambiais lá, o que pode melhorar, mas, de novo, estruturalmente falando, para mim, não faz muito sentido termos uma moeda paralela vai ter inúmeros problemas futuros para o Brasil mais do que para a Argentina. Mas, de novo, acho que é um estudo, vai ser 3, 4 anos, isso não é de agora, vem desde 2002, passou pelo Paulo Guedes, também teve essa conversa com o Macri, não foi para frente, provavelmente agora vai se dar uma conversa um pouco mais forte, mas acho que vamos ter muitos percalços pela frente. Bom, vamos lá. E o último ponto, eu acho, da nossa live aqui de meio-dia, eu acho que são declarações do Lula em relação ao Banco Central, a independência do Banco Central. Eu comentei um pouquinho hoje lá no Suno Notícias, e aí só para trazer o pessoal que nos acompanha no almoço um pouco do problema que é um Banco Central não independente, e basicamente quando o Banco Central perde a sua autonomia, isso vai gerar certos problemas para o sistema como um todo. Mas eu vou fazer um passo antes e falar assim, pessoal, qual que é o objetivo principal do Banco Central? É controlar a inflação, convergir a inflação para a meta. Só que, muitas vezes, governos tentam incentivar a economia para questões eleitorais, para melhor popularidade, tentam, por exemplo, gastar mais. Vamos dizer, imagine assim, pessoal, para a eleição, e aí o governo vai lá, pega um helicóptero e joga um monte de papel na rua. As pessoas pegam, vão no supermercado, consomem mais, têm a sensação de serem mais ricas, só que no segundo momento isso começa a gerar inflação. Ou seja, dado que você tem um número fixo de bens num supermercado, todo mundo está indo lá buscar, uma hora os preços começam a aumentar. E aí você gera inflação. Aí o Banco Central falou, olha, a inflação está saindo de controle. E inflação é ruim, pessoal. Corrói o poder de compra das pessoas, subida de preços, as pessoas vão parar de usar carro, porque a gasolina aí saiu de 5 e do nada foi para 7. Ou, por exemplo, param de consumir carne, tem que consumir ovo ou derivados, porque os preços começam a subir, os seus salários não reajustam da mesma forma que a inflação, ou seja, para mim, a inflação é um dos piores males da economia. Então o Banco Central vai lá, vou controlar essa inflação, só que para isso ele vai ter que subir juros. E subir juros vai afetar, ele vai desaquecer a economia, porque vai encarecer crédito, investimento, consumo, e aí as pessoas vão parar de consumir, vai desaquecer a economia, as pessoas vão ver sua renda diminuir, às vezes o desemprego provavelmente irá aumentar, e isso no fundo, aumentar juros vai impactar negativamente a economia, então muitos governos não gostam disso. Então vamos lá, vamos pensar se o Banco Central não fosse independente. O governo ia bater lá no Banco Central para o presidente falar, dá uma segurada nos juros aí, não sobe agora não, vai vir eleição, ou estou tentando melhorar a popularidade, questões populistas, falou, não segura muito, segura os juros, ou vamos cortar juros. E aí, qual que é o problema? Problema inflacionário, o Banco Central perde credibilidade, a política monetária perde força. E isso é ruim. Tivemos casos no passado aí de reuniões ali
na esplanada, que talvez o presidente do Banco Central foi ali conversar com o presidente, e isso gerou um ruído, isso afetou toda a economia, o Banco Central perdeu credibilidade. Quando o Banco Central não perde credibilidade, para ele conseguir de volta, ele vai ter que controlar a inflação. Falar, ó, sentei aqui, deixa eu organizar a casa. Para organizar a casa, vai ter que subir juros muito mais do que é necessário para poder ancorar as expectativas, segurar a inflação, e isso vai impactar a atividade muito mais. Então, esse é o problema de perda de credibilidade, porque a atividade e a renda vão ser prejudicados muito mais. Então, só para fechar aqui o raciocínio, quem é independente, bancos centrais dependentes, não sofrem interferência política e, olhando as melhores práticas internacionais lá no mundo, países que têm banco central independente têm inflações muito mais estáveis ao longo do tempo. Perfeito. Eu acho que o ponto, né, que está muito... A política monetária ela tem um peso muito importante, né? Definir a taxa de juros é uma das variáveis mais importantes da economia. O governo, obviamente, que ele tem muito interesse em que a taxa de juros seja mais baixa, né, para você estimular a atividade econômica, consumo, crédito, investimentos. E a ideia da independência, ou seja, deixar um banco central autônomo, é blindar ele, né, de pressões políticas, que a gente já viu no passado que aconteceram. E quando você tem um governo que está fazendo pressão sobre o Banco Central, como você bem falou, né, ele acaba, se dependendo da situação, é uma situação que a inflação está aumentando e ele segurou a taxa de juros ou diminuiu no momento que era, na verdade, para aumentar, isso perde totalmente a credibilidade dele, porque os agentes econômicos vão falar assim, putz, eu já não sei se esse Banco Central vai entregar uma inflação na meta, já não acredito tanto que a inflação vai ser mais baixa, acredito que a inflação vai ser um pouco mais alta no futuro. Isso traz uma série de problemas, porque o Banco Central no futuro vai ter que aumentar mais a taxa de juros, né, para justamente diminuir essa inflação. E ele vai precisar, então, contrair mais a atividade econômica, diminuir mais consumo e investimento. Então, a ideia da autonomia é justamente essa. Você blinda o Banco Central de influências externas e, no final das contas, isso diminui o custo da política monetária, porque o Banco Central, as pessoas acreditam mais no Banco Central, sabem que ele vai seguir uma estratégia mais conservadora, mais crível, e isso, então, faz com que a taxa de juros possa ser, inclusive, menor, né, porque o Banco Central ele vai precisar aumentar menos para que os agentes econômicos acreditem que a inflação vai convergir para a meta. Né? A gente vê na literatura de economistas, no geral, no mundo inteiro, de bancos centrais, mostrando que a autonomia do Banco Central, a independência do Banco Central, ela é muito saudável para a economia, justamente isso, né? Ela diminui o custo da política monetária, ela traz uma inflação mais estável e menor ao longo do tempo. Então, as evidências mostram que os bancos centrais autônomos eles são melhores, né, nesse aspecto, né? Eles trazem inflação mais estável ao longo do tempo, né? E aí a gente percebeu até na última eleição, independente se a gente estava próximo de eleição ou não, o Banco Central ainda estava ali aumentando taxas de juros, enfim, levando a inflação para a meta, porque ele sabia que ele, independente do que ele fizesse, ele estava blindado ali de pressões políticas. Né? Qual que é o ponto, pessoal, da gente tratar desse tema? Primeiro, para esclarecer, o Padilha, que é ali um dos ministros importantes de articulação, diz que o governo atual não cogita mudar a independência do Banco Central, a autonomia do Banco Central, então é um ponto positivo. Mas, olha o que é um ponto interessante. Dia 28 de fevereiro, a gente vai ter mudanças ali, discussões para repor 2 cargos ali do Comitê de Política Monetária lá do Copom, né, do Banco Central. Então, 2 caras, o que é o Bruno Serra e o Paulo Souza, eles tendem a ou sair ou ser reconduzidos. Paulo Souza provavelmente vai ser reconduzido, que ali é a parte mais de fiscalização, de pesquisa, então ele deve continuar, mas o Bruno Serra já disse que ele não vai continuar. E aí, o importante é entender quem que o Lula, o governo, vai indicar para assumir aquele posto. O Haddad também, que vai participar da indicação, dizem que pode ser um economista do Santander, que é um cara mais de mercado, mas a gente pode ver, talvez, uma sinalização do governo colocando um cara ali mais com tendências aí mais heterodoxas, vamos dizer assim, menos preocupado com inflação e um pouco mais com atividade, sempre fazendo um contraponto ao Roberto Campos. Então a gente precisa ver qual a sinalização desse cargo no lugar do Bruno Serra que o Lula e o Haddad vão dar ao mercado. Ele pode ser ali um cara ali menos preocupado com juros, pode até falar para segurar um pouco menos, cair, menos preocupado com a inflação. Então isso pode ser um sinal importante para a gente entender como que vai ser daqui para frente. Lembrando que o Lula, quando terminar o mandato, o Roberto Campos ele vai ficar até 2026. É isso? 24, desculpa. Ele tem 2 anos a mais, aí o Lula vai indicar de novo
novo presidente daqui a 2 anos, e assim o mandato é intermediário, né? Então, esse é o ponto principal. Então, vamos ver qual é a sinalização que o Lula vai dar em relação a esse tema. E, por fim, para acabar, dada essa discussão, a gente vê aí possíveis mudanças na meta de inflação também, que é outro papo aí que eu não sei de onde o pessoal tira. Importante, pessoal, vamos se estabelecer uma meta de inflação, tendo uma política monetária, discussões, a meta é 3,25, uma banda superior ou inferior, de 1,5 percentual para cima e para baixo, para 3,25 esse ano, 3,24, 3,25. Pessoal, política monetária vai levar os juros para convergir em torno dessa meta, ter uma banda. Agora, dá sinalização de que a meta pode mudar para 4,25, isso vai mudar totalmente as expectativas e a dinâmica do mercado. Porque se você aumentar a meta, qual é a sinalização que você está vendo pelo governo? É que você vai aumentar gastos. Quer dizer que você vai aumentar ali, você vai aceitar uma inflação um pouco mais acima. A gente entende aqui que a inflação sofreu muito com questões de pandemia, conjunturais, problemas nas cadeias produtivas, mas a gente já está melhorando as coisas. O Banco Central e o governo deviam andar junto, política monetária e fiscal, para levar essa inflação à meta. O William Goldfein, quando entrou no Banco Central em 2016, ele chamou uma coletiva de entrevista e falou: pessoal, inflação está 10%, juros está alto, mas eu vou respeitar a meta e vou levar a inflação à meta. Passado 6 meses, a inflação estava caindo, passou 2018, a inflação estava muito próximo ali do ideal. Então, dar uma sinalização de mudar a meta no meio do caminho, eu acho extremamente ruim, e aí traz uma sinalização de que você vai gastar mais, vai ter uma inflação um pouquinho maior, vai começar a afetar contratos, expectativas de mercado, vai afetar juros, vai afetar câmbio. De novo, sinalização ruim por parte do governo ao fazer esse tipo de comentários. É importante só a gente ressaltar, né? Para você aumentar a meta do Banco Central hoje, quem faz isso é o Conselho Monetário Nacional, que é composto basicamente pelo presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. Hoje, o presidente do Banco Central ele não tem nenhum interesse, então ele votaria contra. O Haddad, a gente não sabe se ele votaria contra ou a favor, mas o outro integrante desse comitê é a Simone Tebet. A Simone Tebet provavelmente também não votaria a favor disso, então seriam 2 votos contra 1, caso o Haddad votasse a favor de um aumento da meta de inflação. Então a gente acha muito improvável, tá? Isso acontecer, muito provável mesmo. Parece ter sido muito mais uma declaração, um ruído político do que de fato uma tendência do que pode acontecer, tá? Pode haver alguma discussão ou outra, mas pelo menos no momento, né, seria muito difícil você aumentar a meta de inflação, porque o Conselho Monetário Nacional ele é composto por 2 pessoas que a gente acredita que não veem isso com bons olhos, seria a Tebet e o Roberto Campos, tá? Então a gente acredita que isso não deve acontecer, pelo menos agora no curto prazo. Poderia acontecer do Lula tirar a Tebet e colocar alguém mais alinhado, mas isso aí minaria toda a credibilidade, isso aí traria muito ruído, isso aí traria uma série de problemas. Então é melhor, às vezes, fica com essa meta de 3, é bom porque ela ancora as expectativas para o longo prazo, então no longo prazo as pessoas acreditam que vão ser uma inflação de 3% e o Banco Central sempre vai estar perseguindo, né, essa meta de inflação. Eu acredito que mexer nisso, isso seria um problema, mais dor de cabeça do que solução para o governo. Né? É isso, e aí eu acho que para finalizar, bom, primeiro, são muitos ruídos políticos, são muitos ruídos de declarações, tá? Então, não tome nenhuma decisão precipitada com base em notícias e declarações, sempre seja firme. Quando as coisas de forma concreta começarem a se desenrolar e isso afetar os fundamentos das empresas, aí a gente pode voltar a conversar. Por enquanto, são ruídos políticos que afetam muito mais volatilidade do mercado, expectativas, do que, de fato, haja alguma mudança estrutural. Então, tome cuidado, não tome nenhuma decisão precipitada, acompanhe os nossos conteúdos. E aí, só para finalizar, deixa eu tentar colocar aqui de novo na transmissão. Bom, a Bolsa Brasileira aqui, o Bovespa está subindo aí, está dando de lado, 0,44. As taxas de 10 anos também estão um pouquinho elevadas. O câmbio brasileiro está rodando hoje a 5,17, agora no momento, caindo menos 0,8. E a gente olhar o commodities, o Brent está subindo aqui. A pessoa consegue enxergar. Opa, cliquei aqui errado. Mas o Brent estava subindo aí em torno de 88 o barril. Então, acho que é por isso. Valeu, Rafa, com um comentário. Obrigado aí a todos assistindo. Espero que tenha aproveitado esse almoço um pouquinho mais aí com atualizações do mercado. Pessoal, parcimônia, sem tomar decisões precipitadas.
Lembrando que a gente saiu das 8 horas, macro e renda fixa, não é mais 8 horas, é segunda a meio-dia, para trazer as melhores informações para você. Rafa, obrigadão. Se quiser falar alguma coisa aí. Não, eu acho que essa questão aí da moeda única, né, moeda comum, enfim, acho que o pessoal pode ficar um pouco mais tranquilo, porque está muito ligado ao fato do Lula acabou para a Argentina, então isso aí criou um clima, mas virou muito mais, acho que um ruído do que, de fato, uma proposta que a gente pode esperar que vai acontecer agora logo, em breve, no curto prazo, enfim, acho que vai demorar muito isso. Como você falou, isso já vem desde 2002, então a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilos que não é algo para agora, se houver de fato, é muito mais um ruído isso, tá? E no geral, acho que algumas declarações também viram muito mais ruídos do que de fato algo concreto. Então, acho que o investidor pode ficar mais calmo, tranquilo, se manter na sua estratégia. Eu acredito que não mudou ainda, os fundamentos de fato não mudaram. Então, acho que a gente pode se manter na nossa estratégia de investimento. Beleza? Obrigadão, gente. Até semana que vem. Valeu. Até mais.